Bom dia, turma. Tudo certinho? Vamos começar nossa aula de cálculo 1. Bom dia. Bom dia a todos. Tive um pequeno atraso aí, informei para vocês e para Dani. Precisei levar meu carro para deixar na oficina. Mas vamos lá. Bem, essa disciplina de cálculo diferencial integral 1 é uma disciplina, assim como física, estava falando para vocês ontem, de suma importância para a engenharia, para que a gente consiga compreender todos os outros fenômenos relacionados às disciplinas que a gente vai estudar. Então, essa nova, antes do cálculo 1, dentro do curso, da grade curricular de vocês, ele não era como é agora, ele foi modificado. Antes de pegar cálculo diferencial integral, você já ia estudar de derivadas e você também já ia estudar a parte inicial de integral. No entanto, foi feita uma reformulação do conteúdo dessa disciplina, com o objetivo de que o aluno não tivesse tanta dificuldade como ele estava tendo, que diminuísse essa dificuldade de compreensão do assunto. Por isso, na primeira unidade dessa disciplina, a gente vai fazer uma revisão das funções, certo? Então, na primeira unidade, na unidade 1, a gente só vai falar sobre funções. E funções função afim, função segundo grau, função logarítmica, função exponencial, função trigonométrica. Essas 5 funções a gente vai ver na unidade 1. E são funções que vocês já estão familiarizados, são funções que vocês já viram no ensino médio e que vocês vão continuar vendo ao decorrer de toda a graduação de vocês, tá bom? Então, vão ter a oportunidade, né, de vocês revisitarem esse conhecimento aí já deixado na gaveta, né, sobre na parte muito importante da matemática, que são as funções, e começarem a aquecer os motores aí, porque a partir de agora, na maioria das disciplinas, vocês vão utilizar derivada, integral, e vocês vão entender o porquê que no ensino médio vocês não precisavam utilizar de derivada integral e agora vocês precisam usar a derivada integral. E o que, que significa você ter que utilizar uma integral? O que, que significa você derivar? Vocês vão entender isso daí. E tem um ponto positivo, porque a física mecânica eu consigo demonstrar algumas fórmulas derivando outras, né? Então a gente vai estar aprendendo aqui em paralelo derivação e em física a gente também vai estar vendo um pouquinho de derivação quando a gente estiver falando das fórmulas das equações horárias. Bem, a aula está sendo gravada, depois disponibilizarei para vocês e vamos nessa, tá? Ah, já esquecendo. Peguem papel e caneta também, assim como na aula de física, a gente vai ter um momento para a gente poder realizar algumas atividades. Bem, como objetivo principal da disciplina, a gente vai ter aí o entendimento, né, dos fenômenos relacionados à química, à física, à biologia, à economia. Então, costuma-se dizer que todas as funções elas conseguem modelar todos os fenômenos naturais. Ah, professor, me explica um pouco melhor. Vamos lá. Quando você vai construir um engenheiro civil, ele precisa construir uma determinada ponte, uma determinada treliça. Ele pode, para determinar quais são os pontos de apoio, utilizar uma função do segundo grau, tá? Um economista que quer prever o crescimento dos lucros de uma determinada empresa durante um determinado tempo, ele pode utilizar uma função afim, desde que esse lucro seja um crescimento constante. Na biologia, certo? Você está lá na biologia e está fazendo o estudo de uma cultura de bactérias. Então, o crescimento de uma bactéria, ela é tida como crescimento exponencial. Então, o fenômeno de crescimento, de proliferação de uma bactéria, ela é modelada por uma função exponencial. Aí a gente tem também algumas fórmulas, por exemplo, a fórmula de determinação da magnitude de um terremoto é uma função logarítmica, certo? A escala Richter, que a gente fala. Então, tudo isso a gente vai ver
Por exemplo, o fenômeno para estudar o movimento de um pêndulo, que é o movimento oscilatório, é uma função trigonométrica. Então, todos os fenômenos físicos, alguns fenômenos químicos, os biológicos, econômicos, a gente pode e vai ver bastante as funções matemáticas sendo aplicadas. E a gente vai estudar nesse primeiro momento da nossa aula da unidade 1 todas essas funções e as suas aplicações. Então tá aí, o objetivo é entender os diversos fenômenos físicos, químicos, estatísticos, biológicos, econômicos, etc. Além disso, vocês absorverem um pouco do conhecimento de diferencial e de integral, né? Como que a gente faz uma diferenciação de uma função e uma integração de uma função, beleza? Quais são as técnicas de derivação, tá? E estudar um pouco também de limites, entender o que é o limite, limite no infinito, limite no infinito, por aí vai. O método avaliativo, está aí a avaliação parcial 1, entrega das atividades do portal. Mesma coisa lá de física, não mudei nada, só está mudada a data aí. Entrega das atividades do portal, unidade 1, mais faça valer a pena da unidade 1, mais entrega do estudo dirigido, até o dia 17/9. Isso equivale a 1.000 pontos, enviar evidência por e-mail, que está escrito aí. Avaliação oficial, uma prova escrita, só aqui que eu esqueci de mudar. Isso aqui é uma lista de exercício. Lista de exercícios. Lista de exercícios para entregar no dia 22/10/2020, com diversas derivadas para vocês se divertirem aí resolvendo, tá bom? Depois eu mando isso lá no grupo, eu criei um grupo, já adicionei as coordenações e daqui a pouco eu mando para outra parte da turma, mas Dani já deve ter enviado para o pessoal de elétrica e civil, tá bom? Segunda chamada, exame final aí, nas datas certinhas, a mesma data da de física, segunda chamada, exame final. Beleza, vamos para a função afim, né? O que é a função afim? Quem é a função afim, pessoal? A função afim é a função do segundo grau? Eu esperava vocês falarem, estão dormindo, estão dormindo. Acho que é a função do primeiro grau, né, professor? Beleza. Ó, Jean que tá acordado aí, o resto tá tudo dormindo. Vamos tocar o barco, então. Vamos tocar o barco de acordo com o ritmo de vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar e voltar, vocês falam. Também não vou ficar com muito esmero, não. Participa, não participar não tem como fazer. Então tá aí. A função afim é um tipo específico de função polinomial. Por esse motivo é também denominada de função do primeiro grau, ou ainda função polinomial do primeiro grau. Então ela vai ser definida por essa lei aí, ó. F de R em R, ou seja, números reais em números reais, e a lei de formação é F de X igual a AX mais B, onde A pertencente a reais e não nulo. Porque se o A for nulo, você vai fazer 0 vezes X ali, né, na lei de formação, e aí você vai ter uma função constante, que vai ser um número, não vai ter uma variável. Então, fazendo a leitura aqui, ó, f de x igual a x mais b, você tem isso aqui é y, né? F de x é igual a y no plano cartesiano, né? Representa o eixo das ordenadas. Você tem a, que é um coeficiente chamado de coeficiente angular, que não pode ser zero. Você tem x, que é a variável, certo? E você tem b, que é o coeficiente independente, ou coeficiente linear. Tá? Então, você tem coeficiente angular a, coeficiente linear b, e você tem x, que é a variável, que vai variar e já vai jogar valores para y. E o coeficiente b também, um detalhe importante, é que ele é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Então, se você conseguir identificar aonde a linha, né, o gráfico, a reta, estiver cortando o eixo y, o eixo das ordenadas, é o valor de b. Então, isso já te ajuda quando você precisa determinar a lei de formação. Seguindo. Aí está dizendo que o domínio contra domínio,
podem ser intervalos de números reais, como está aqui, ó, real e em real, tá? Então, tanto o domínio quanto o contradomínio podem ser intervalos reais. Bem, o gráfico de uma função do primeiro grau, obviamente, é uma reta, certo? Assim como da do segundo grau é uma parábola, né? E aí a gente tem uma reta aí para representar o gráfico da função do primeiro grau. Como é que a gente cria um gráfico de uma função do primeiro grau, que vocês vão fazer daqui a pouco? Vocês vão precisar da lei de formação. A lei de formação é que vai ditar como que vai ser a inclinação da reta e aonde que ela vai cortar no eixo y. Vamos olhar aqui, ó, exemplificando. Dada a função afim f de x igual a 2x mais 1, escreva os pares ordenados x e y, tais que x pertencente a A, aí ele dá os valores do domínio, certo? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E contradomínio, que é y igual a f de x. Então, você tem o domínio, que são os valores de x, e o contradomínio, que serão os valores de y, tá? Sempre que quiser escrever isso aí, pode botar. O domínio são os valores que você vai substituir em x. Então, esses valores que eu estou dando aqui no domínio, tá vendo? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou pegar eles e substituir um de cada vez aqui. Então, se eu substituir menos 2, aqui vai ficar 2 vezes, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, mais 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, menos 2 e menos 3 é um par ordenado. Então, menos 2 e menos 3 é um par ordenado, eu vou lá e marco no gráfico. Menos 2, quando x é menos 2, eu tenho uma imagem menos 3. Certo? Professor, qual é a diferença de... Lembra aí pra gente a diferença de contradomínio e imagem. O contradomínio são todos os valores que você tem disponíveis para ser y. E a imagem são os valores que realmente foram y. Então, aqui, no contradomínio, seria todos os números reais aqui, ó. Contradomínio é sempre y, viu, gente? Todos os números reais. Mas você só vai ser imagem, o nome imagem vai ser só dos valores que eu tiver ligação. Então, menos 3 é uma imagem, menos 1 é uma imagem, 1 é uma imagem, 3 é uma imagem, 5 é uma imagem. Que é o que está... por que o nome é imagem? Porque é a imagem que reflete do meu domínio. Então, o meu domínio aqui é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O meu contradomínio, pelo que está expresso no gráfico aqui, é 3, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a minha imagem é só o que foi ligado. O que foi ligado foi menos 3, menos 2 não foi ligado, menos 1, 1, 3 e 5. 4, 2, 0 e menos 2 são partes do contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Tá? Isso é bem claro e está lá bem específico, isso aí também é. Então é simplesmente, galera, vocês pegarem esses valores aqui, ó. Quando é dado o valor, você pega. Quando não é dado, você está livre para escolher qualquer valor dos números reais, porque o domínio ele pertence aos números reais. Professor, Pode falar. a imagem só é a ligação do contradomínio, então, no caso. A imagem é o elemento do contradomínio que se ligou com um elemento do domínio. Então, essa imagem aqui, ó, menos 3, ela participa do contradomínio, porque o contradomínio são todos esses números. Todos que estão disponíveis aqui. Todos. Mas nem todos esses números aqui do contradomínio são imagens, porque nem todos têm ligação com o domínio. O domínio são esses carinhas aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ah, entendi. Beleza. Então é isso. Para criar um gráfico de uma função do primeiro grau, você vai substituir os valores do domínio na lei de formação. Ó, escreva esse nome aí, quem tiver com caderno. Lei de formação. Lei de formação é a equaçãozinha aqui, ó, que gera a minha função do primeiro grau. E ela tem que respeitar isso aqui, ó. Tem que ter uma variável x, certo? Um coeficiente angular e um coeficiente linear. Ah, professor, mas às vezes eu vejo sem isso aqui, ó. Isso aqui não tem. Beleza, significa que não tem coeficiente linear? Significa que o coeficiente linear é zero, tá? Então, na verdade, você tem, o valor é zero, tá bom? Então, ó, como é que foi feito esse gráfico? Esse gráfico foi feito, o gráfico que está aqui, ó, pode falar. Aqui na equação f de x é igual a x mais b, quem é coeficiente linear e quem é coeficiente angular? O coeficiente angular é o A, o coeficiente linear é o B.
Obrigado. Nada, imagina. Então a gente tem aí, ó, como é que geralmente, viu, gente? Como é que você constrói um gráfico, né? Ou utilizando o jargão da engenharia, como é que você plota um gráfico de qualquer função, isso é genérico para qualquer função, viu, gente? Você vai fazer essa tabelinha que vocês estão vendo aí. Então, isso aí é a forma genérica de você construir qualquer gráfico no qual você tenha isso daqui. Como é o nome disso aqui que eu estou mexendo aqui, que eu acabei de falar? Como é o nome que a gente dá isso aqui, galera? Lei de Função afim. formação? Muito obrigado. Foi Daniela, não foi? Então, isso é a lei de formação, certo? Então, a forma de você construir qualquer gráfico no qual você tem a lei de formação é através dessa tabela de 3 colunas. A primeira coluna, você bota o domínio. Quem é o domínio? Tá lá, o domínio ele deu. O domínio é esse conjunto aqui que ele representou por A. Então, você coloca o domínio aqui. -2, -1, 0, 1 e 2. Professor, e se não fosse dado o domínio? Você poderia colocar qualquer valor. Como que eu escolheria o valor? Sempre os valores menores, para você não precisar fazer contas mais altas, não é isso? E para o seu gráfico também ficar com uma dimensão menor. Então, se você não tivesse o domínio e colocasse aqui -10, -5, -0, mais 5 e 10, ia ficar muito largo o seu gráfico, ia ficar muito... Então, você coloca valores menores para que você consiga desenhar um gráfico menor. O mais importante não é o tamanho do gráfico, e sim a inclinação da reta. Então, se uma reta ela tem uma inclinação de 30 graus, significa que ela tem uma determinada um determinado coeficiente angular. Daqui a pouco vocês vão entender isso daí. Então, vamos lá. Então, você tendo a primeira coluna, os números relacionados ao domínio, os elementos do domínio, você tem essa segunda coluna, que é a lei de formação. Então, você vai pegar o domínio, substituir no lugar de x, tá? E fazer o cálculo. Aí é o valor numérico de uma função. Aí você vai botar, pega -2, substitui no lugar de x, fica f de -2 igual a 2 vezes -2 mais 1 dá -3. Então, esse -2, que é o x, ele está casando, está virando um par ordenado com -3, que é y. Tá? Então, você vai ter um par ordenado xy, que é -2 e -3. Aí você guarda ele e vai fazendo isso para todos os outros abaixo. -1, substitui, aí vai ficar -1 o valor também de y. Então, quando x é -1, y é -1. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 3. Quando x é 2, y é 5. Isso aí gera 5 pares ordenados. E esses 5 pares ordenados, você constrói o gráfico. 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. Você constrói o gráfico. Aí vai uma pergunta para quem está prestando atenção na aula. Eu preciso desses 5 pares ordenados para construir uma reta? Não. Quantos pares ordenados eu preciso? Só dois. 2. Quantos? 2. Muito bem, só 2. Então eu preciso de 2 pares ordenados só para construir uma reta. Assim como eu só preciso de 2 pares ordenados para determinar a lei de formação de uma função afim. Então, o que a gente está fazendo? Esse primeiro momento da aula, a gente conheceu, até agora a gente fez o quê? A gente conheceu qual é a forma genérica da lei de formação da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. A gente conheceu como é que a gente faz também, de forma genérica, o gráfico, como é que a gente plota um gráfico de função afim, né? Que é dessa forma que você está vendo aí, pega valores, atribui valores à lei de formação e gera o gráfico. Só que vão ter situações onde você não vai ter a lei de formação, que você vai ter que achar a lei de formação baseado numa informação que é dada, tipo, o gráfico passa por tal ponto e tal ponto. Aí, a partir dessa informação, você tem que construir a lei de informação. Porque aqui a gente está saindo da lei de formação, a gente tem a lei de formação, beleza? E a gente está construindo o gráfico. Só que pode e vai ocorrer situações onde você tem o gráfico e tem que descobrir quem é a lei de formação. Tudo bem até aí, galera? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, tá? Utilizem o mesmo domínio do exemplo, tá? E esboce esse gráfico aí, tire foto e manda aí no grupo aí. Ou pode mandar no meu privado também.
5 minutos aí, viu, galera? Para esboçar esse gráfico aí que vocês estão vendo. É para utilizar o mesmo domínio, né, professor? Isso. O senhor pode botar lá naquela parte, por favor? O domínio vai de -2 a +2. -2, -1, 0, 1 e 2. Obrigado, professor. Nada. Enquanto isso, eu vou fazer uma chamada aqui. Alan Brandão, Aqui. Ana Clara. Ana Clara. Faltou. Falta. Andrew. E Presente. Antônio Gonçalves. Antônio Gonçalves. Mais um que faltou. Beatriz Ramos. Presente. Valeu. Caio Vitor. Presente. Acho que é Diego Brandão ou Danilo Brandão. De Brandão. Presente, professor. Dayana. Presente, professor. Daniele. Aqui. Evelyn Amaral. Evelyn Amaral. Fernando. Presente. Quem não tiver podendo falar por algum motivo, pode escrever no chat. Gabriel Bandeira. Aqui, professor. Beleza. Irlan Araújo. Irlan Araújo. Também faltou. Itamar Lopes. Oi, professor. Valeu. Jean. Jean tá aí que falou no instante, né? Presente. Juliana Araújo. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Lara. Presente. Presente de Lara foi que acabou de acordar mesmo. Leila Chagas. Lucas Antunes. Leila Chagas. Nem Lucas Antunes. Beleza. Matheus. Micael. Presente, professor. Paloma. Presente, professor. Pamela. Presente. Pronto. Tem 6 pessoas que estão presentes, mas ausentes. Lucas Antunes está dizendo que está presente aqui, né? Beleza. Professor, Pode falar. você não chama Marvin Gonçalves, não. Como é que é? Marvin Gonçalves, você não chamou, não. Ah, beleza, tá certo. professor, o senhor também não me chamou, não. Olha só, Oliveira. Alisson Oliveira? Professor. O Alisson, foi? O Alisson. Professor, bom dia. Patrick Bom dia. também não chamou, não. Professor, Pode meu falar. nome também não me chamou, não. Pedro Bittencourt. É que vocês não estão aparecendo aqui na lista dos... Beleza, mas já anotei aqui. Patrick, Pedro, Alisson, Antônio. Estranho. Ah, tá, porque tem aqui mais 6.
Isso mesmo. Pronto, já enxerguei vocês aqui. Sid Cleito aí? Rodrigo Cabral. Tá aqui, professor. Pronto. Pedro também tá aí. E Patrick também. Beleza. Professor, Oi. aqui na função eu fiz do 2 até o -2. Só que o espaço que eu deixei aqui pro gráfico ficou pequeno. Eu só vou fazer 4 pontos na reta na hora que for mudar a foto, viu? Tem problema não. Tudo bem. Pessoal, vamos lá então. Já vi que me mandaram aqui, já tem gente que acertou. Vou fazer uma pergunta. Essa função aí é uma função do primeiro grau, beleza? Aí eu já vou perguntar para vocês. Quem é o coeficiente angular dela? Coeficiente angular. Coeficiente angular 3. é igual a 3. Quem é o coeficiente linear? 2. -2. -2. Muito bem, -2. Se botar 2 está errado. -2. E o coeficiente angular, o angular me diz o quê? O coeficiente angular, ele me diz, e vocês vão aprender daqui a pouco, está relacionado à inclinação da reta. Está relacionado à inclinação da reta, ou seja, o ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas, o eixo X. E o -2, ele é o quê? Vamos lá, galera, vamos participar. O -2 é o quê? Onde o gráfico corta que eixo? Y. O eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas. Né? Então, já sei que esse gráfico ele tem que passar no -2 em Y.
E eu sei que ele tem que passar em x aonde? Na raiz, mas a gente ainda não aprendeu isso daí, a gente vai chegar lá. Então, para construir o gráfico, como é que vocês fizeram? Vocês criaram uma tabela. Vocês criaram uma tabelinha. Não precisa de tanto. O Teams é um programa muito pesado para o professor, então. Porrada de. Professor, Oi. bom dia. Deixa eu tirar uma dúvida. Toda função afim é linear também? Toda a função afim é uma. Sim. Ah, obrigado. Né? Travou, foi tudo aqui agora. Não vai dar para fazer essa tabelinha aqui, não. Travando. Lá na frente a gente faz aqui. Vamos seguir. Oi. Eu terminei aqui o meu agora. Eu posso te mandar a foto agora? Pode? Tem um bocado de gente mandando aqui. Ah, valeu. Tá certo. Correto.
Não tem que fechar e abrir de novo, não tem jeito. Só um segundo que eu vou fechar e abrir de novo, porque eu tento abrir a tabela. Mas eu estou recebendo o que vocês estão enviando aqui, estou dizendo se está certo ou está errado. Tá? E onde é que está errado. Professor, Pode falar. em relação ao AVA, eu não estou conseguindo acessar o livro de cálculo. Eu mando para vocês no grupo. Mas também tem as atividades, né, que tem que fazer do portal e também tá tendo acesso a nada. Não aparece nada de cálculo. Não, o cálculo eu já estou ciente, já foi aberto chamado já, em relação ao cálculo. Para quem não está conseguindo acessar a disciplina de cálculo no AVA, não é isso? Correto. Pronto, tá na sua grade, mas você não está conseguindo acessar. Já foi aberto chamado já. Você já tem grupo de cálculo? Já vou mandar para vocês o link daqui a pouco, assim que a gente terminar a aula, beleza? Professor, no meu caso, eu não tenho a matéria na minha grade. Você tem que pedir para a Dani incluir. Foi aquilo que eu conversei com o senhor ontem. Eu já pedi para ela, já tem uma semana. Se você não tem ela na sua grade, você perdeu alguma disciplina semestre passado? Não. Oxe, então tem alguma coisa errada. Era para sua grade vir automática. Não, a única que está pendente lá é a de Química mesmo, porque a gente tem que fazer as aulas práticas, né? E aí tá pendência lá, né? Isso. Pronto, o resto A minha também tá a mesma coisa. Tranquilo e já falei com ela. Aquilo que a gente conversou. Você faz assim, ó, você manda um e-mail com a evidência, explicando bonitinho e pronto, que aí ela vai responder, vai por mim. Manda um e-mail, fala para o WhatsApp não, o WhatsApp é uma coisa muito informal. Semestre mesmo eu estou atendendo os alunos em termos de solicitação da minha coordenação por e-mail. Tá? O nome completo, bota a evidência lá, a foto e pede para ela te ajudar. Sim, pessoal, vamos seguir. Então, o gráfico... Pode falar. Rapidinho. O senhor fez chamada aí? Fiz. Eu não estava aqui na hora, o senhor... Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Luiz Jorge Cruezi. Pronto, beleza. Então, galera, esse gráfico aí, a maioria que mandou aqui acertou. Ele vai passar no eixo Y em menos 2, tá? E se você substituir os valores como a gente fez lá, ele vai gerar um gráfico, mas você só precisa de 2 pontos, tá? Então, substituindo ali o valor de 0, por exemplo, no lugar de x, vai ficar 3 vezes 0, 0. Você vai ter o valor de y igual a menos 2. Então, 0 e menos 2 já é um par ordenado. Se você já tem um par ordenado de 0 e menos 2, e você tem um par ordenado de 1, por exemplo, quando você botar f de x, f de 1, né, vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 menos 2, 1. Vai ficar aqui o par ordenado 1 e 1 também pertence a esse gráfico. Você vai ficar com dois pares ordenados, 1 e 1 e 0 e menos 2. Aí é só você traçar no gráfico, como a gente vai ver daqui a pouco nas próximas atividades. Então, a gente pode sair também do gráfico para determinar a lei de formação. Aí já é um pouco mais complexo. Não é complexo, é simples, mas tem que prestar atenção como que a gente sai. A gente já viu como é que a gente sai aqui, ó. Já vimos o exemplo. Quando a gente sai da lei de formação, tá? A lei de formação. E chegamos no gráfico. A gente tem que pegar a lei de formação, fazer uma tabela aqui, ó. Encontrar os pares ordenados e plotar esses pares ordenados no gráfico. Já saímos da lei de formação para o gráfico. Agora a gente vai fazer o contrário. Sair do gráfico para a lei de formação. Então, como está aí, a gente pode fazer isso aqui da seguinte forma. Está dado o gráfico. Com base no gráfico da função afim f, determine a sua lei de formação. Alguém tem noção de como a gente poderia fazer isso? Tem como eu descobrir aí que a lei de formação dessa... Só olhando para o gráfico? Tem como, mas eu não sei, eu não lembro como é não. Tem como, pelo menos, quem está prestando atenção Eu na acho que eu vou em sistemas, né, professor? Só saber que a letra é negativa. Boa, boa. E o ponto é 1.
O Bel. Boa. Então já é uma investigação excelente aí que você falou. Você já levantou a bola de que um colega já falou, ó, eu não lembro muito bem, mas eu acho que é por sistemas de equação. Tá certíssimo, exatamente. Aí o outro colega já falou, ó, já vi que a função é decrescente, então o meu A ele é negativo. E também já vi que o gráfico passa em 1 no eixo Y. Se o gráfico está passando em 1 no eixo Y, como está vendo aqui, então significa que esse carinha aqui é quem? O coeficiente angular ou linear? Linear. Pronto. Então você já tem que é um coeficiente linear. Para você determinar a função afim, você precisa os valores. Você precisa determinar quem é A. Não é isso? E quem é B. E, na verdade, você precisa determinar esse aqui, ó, f de x é igual a ax mais b. Não é isso que você precisa determinar? Então, o x é uma variável, ele vai continuar x. Você precisa determinar os coeficientes, o coeficiente angular e o linear. O linear já tem? Já. 1. E o A eu já sei que é um número negativo, não é isso? Então, como é que eu faço? Eu preciso pegar... Se o cara falou que é um sistema de equação, eu preciso pegar quantos pontos para montar um sistema de equação? 2. 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque é um sistema de equação de duas variáveis. Só que aí, alguém pode ir mais na frente e falar, pô, professor, mas vamos lá. 2 pontos se eu não conhecesse as duas variáveis, porque a gente sabe que se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações para descobrir essas duas incógnitas. Mas nesse caso a gente tem duas incógnitas ou uma incógnita? Uma. Perfeito, que é o coeficiente angular, não é isso? Certo. Perfeito. O B a gente não sabe, o B a gente já sabe. Então, eu preciso de quantos pontos nesse caso aí? 1 ponto. Perfeito. E, de forma inteligente, qual seria o ponto que vocês pegariam para determinar quem é A? Pegaria um ponto de valor menor? Seria o ponto 1 menos 1. Perfeito. Então, vamos lá comigo. Eu tenho que fazer como? Eu tenho que pegar ali, ó, no lugar de x, você falou que vai pegar o ponto 1 menos 1, perfeito. x1 e y é menos 1. Então, quando x é 1, eu vou botar no lugar de x aqui 1, y tem que dar quanto? Menos 1, não é isso? Então, eu vou escrever dessa forma. Vou fazer f de 1 é igual a, o a eu não sei, o x é o próprio 1, né? Se eu boto 1 aqui, que é x, aqui também tem que ser 1. 1 mais, quem é B? 1. Só que quem é f de 1? Quem é f de 1, galera? Menos 1, muito bem. Menos 1. Então, no lugar de f de 1, eu substituo por menos 1 igual a... A vezes 1 dá o próprio A, correto? Correto. E o 1 eu faço a repetição do 1, mais 1. Aí eu passo quem não tem letra para um lado e quem tem letra para o outro. Então, eu vou passar esse 1 para o lado de lá. Então, vai ficar A igual a menos 2, concorda? Sim. Então, meu A é igual a menos 2. A gente já sabia que era um número negativo porque a gente olhou para a função e viu que era uma função negativa. Então, eu achei aqui os dois valores dos coeficientes. Então, o coeficiente angular é menos 2, o coeficiente linear é 1. Então, se ele está perdendo para determinada informação, no final ainda tem que chegar e fazer f de x é igual a menos 2 menos 2x mais 1. Tá aí a resposta. A lei de formação é essa daí, menos 2x mais 1. Certo? Ou seja, como eu consegui identificar o gráfico, como eu consegui identificar no gráfico aonde ele corta no eixo y,
o meu cálculo ficou mais simples, tá? Então, eu tinha esse conhecimento prévio de que aonde o gráfico corta o eixo y é o valor do meu coeficiente linear, que é esse carinha aqui. A partir disso, eu passei a ter não mais duas incógnitas, passei a ter apenas uma incógnita. Se eu só tenho uma incógnita, eu só necessito de um ponto para que eu consiga determinar quem é essa incógnita. Dúvidas? Acho que não. Então, beleza, vamos seguir. Aí aqui, ó, galera, ó, depois vocês dão uma olhada, que é uma outra forma de você achar, certo? Considerando outros pontos. Aí vocês veem depois, nesse caso aqui eu já mostrei o cálculo, e aqui vocês veem em casa, dá uma revisada, vou mandar esse material para você, ele pegando dois pontos, ó, 1 e menos 1 e 3, cria um sistema, acha quem é A e quem é B. Muito mais complexo do que o que eu ensinei, muito mais complexo não, um pouco mais complexo, um pouco mais trabalhoso do que eu ensinei, porque aqui ele desconsiderou que ele saberia o valor de B, tá? O valor de B ele desconsiderou que ele conhecia, ele achou através do sistema mesmo, mas a gente conhecia pela análise de gráfico. Então, pela análise de gráfico, a gente determinava quem era o valor de B. Ele aqui determinou pelo sistema de equação. Tá? Mas como a gente é engenheiro, a gente sempre quer o caminho mais rápido. Agora, vou dar 2 minutinhos para vocês aqui, ó. Mostrei aqui nesse caso que você criou um sistema, é da mesma forma que a gente criou lá. Você pega dois pontos, cria duas equações, A mais B igual a menos 1, menos A mais B igual a 3, depois faz o processo de somatório todo aqui e acha o valor da nossa lei de formação. Vou dar aí para vocês 10 minutinhos para vocês resolverem esse daqui, ó, determinar a lei de formação da função afim, cujo gráfico passa pelos pontos menos 2 e 8 e 2 e menos 4. Tá? Então, você vai criar aí duas equações, criar um sistema de equação que vocês já sabem fazer desde o ensino médio e fazer aí, ó. Você tem que me dizer quem é a lei de formação. Você tem que me dizer quem é A e quem é B. Se joguem. Dez minutinhos, viu? O tempo que eu vou pegar uma água aí, vocês 10 minutos, viu, galera?
E aí, galera, eu vou começar a desenvolver aqui. A galera tá tendo um pouco de dificuldade, algumas pessoas estão indo no caminho certo, e algumas pessoas estão mandando aqui para mim com errinhos bestas. Vamos lá armar aqui, ó. Como que a gente armaria, ó? Eu tenho 2 pontos. Eu vou pegar o primeiro ponto. O primeiro ponto é menos 2, 8. Vou pegar esse primeiro ponto e vou começar a fazer. Primeira coisa, galera. Pode ser banal, mas tem que identificar quem é x e quem é y. X sempre vem aqui na frente, então x é menos 2 e y é 8. Ou seja, quando x é menos 2, y dá 8. Então, y é f de x. Então, no lugar de f de x, vou até fazer assim, para ficar embaixo, para a gente conseguir entender perfeitamente. Ó. Quem é f de x? Y. A gente já sabe. Só um instante. Já sabe que o f de x é y. Então, eu vou colocar 8. Igual. O a gente não sabe. A gente está querendo determinar. O x eu substituo por menos 2. A maioria de vocês deve ter feito isso aí. Mais b que eu também não sei. Pausa, né? Para a gente entender, para eu explicar para vocês as coisas. Perceba que eu peguei um ponto, eu peguei esse ponto e utilizei uma equação. Tá vendo que só com um ponto eu não consigo determinar quem é A e quem é B? É impossível. Então, eu preciso utilizar o outro ponto para criar uma outra equação para poder resolver e determinar quem é A e quem é B. Tudo bem? Então, vamos lá. Venho para cá para baixo. Boto o outro ponto. 2 e menos 4. Faço a mesma coisa. E venho. Nesse caso aqui, o y é menos 4. Tá bom? O y é menos 4. Então, eu vou pegar e vou colocar menos 4 igual. O a é 2. 2. Mais b. Olha que sistema de equação fácil, 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 fácil demais. Tá? Vou só organizar as equações aqui, viu, gente? É só organizar. Como assim, professor, organizar? Representar a equação de uma forma mais fácil para eu fazer a operação. Organizando a equação, se eu tiver errado, se vocês não entenderem, vocês falam, tá? Vai ficar menos 2, menos 2a, mais b, igual a 8. E aqui, deixa eu só consertar isso aqui. E aqui vai ficar 2a mais b igual a menos 4. Eu reorganizei, saí daqui para cá, ó, a vezes menos 2, menos 2a. b, né? E o 8, 8. Só fiz não inverter, né? Mas girar a equação. Então, não precisou trocar sinal, viu, gente? Eu não peguei o 8 e joguei para cá, isso aqui, não fiz nada, só fiz inverter. Então, agora sim, dá para eu ver claramente aqui um sistema de duas equações. E, obviamente, esse sistema de duas equações, eu vou utilizar a soma. Eu vou utilizar aqui a soma Então, eu vou ficar com essa equação, eu vou somar com essa equação. Aí você vem, menos 2a mais 2a, quanto é que vai dar? 0, pode cortar. 0. Então, esse aqui corta e corta, não é? Então, eu vou pegar aqui, ó,
em formas. Vou fazer isso aqui para dizer que a gente está num sistema de equação. Eu vou fazer isso aqui para dizer que é demais. Caixa de texto. Isso aqui a gente está somando uma com a outra. Aí a gente vai cortar. Cortar menos 2A com 2A. Correto? Porque menos 2A mais 2A dá 0. E aqui a gente vai somar também. B mais B vai dar 2B. Correto? Então a gente vai vir aqui. Essa impressa. E já sabe que vai dar 0. 0. Mais 2B. Porque B mais B dá 2B. Igual a 8 menos 4. Que vai dar 4. E aí a gente vai vir aqui e vai fazer. Pega o 2 que está aqui e joga para lá dividindo. Vai ficar B é igual a 4 dividido por 2. Dividido por 2. E aí a gente vai ter B igual a 2. Beleza? B igual a 2. No final, a gente já sabe que vamos ter que pegar esse B que é igual a 2, substituir em algumas dessas equações aqui, certo? Para determinar quem é A. Então, eu vou pegar qualquer equação. Vou pegar 2A mais B, vai ficar 2 vezes A igual 2 vezes A igual a 2. 2A mais 2 igual a menos 4. Certo? Vamos ter aí 2A igual a menos 4. 2A igual 2A igual a menos 4 menos 2. Certo? Que vai me dar A igual, vai me dar A igual a menos 6 dividido por 2, que vai ser igual a menos 3. Então, temos A igual a menos 3 e B igual a 2. Certo? No final, temos a nossa lei de formação aqui em cima. Estamos terminando já. Igual a F de X igual, no lugar de A eu boto menos 3, X mais 2. Correto? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vou só pintar aqui de azul. Tá aí nosso resultado final. Então, a lei de formação F de X igual a menos 3x mais 2. Copiem.
Professor? Matheus? Nesse caso aí, galera, tentei fazer passo a passo, porque lá na hora do você pegar para resolver as atividades, em algum momento, vocês vão ter que fazer com calma. Vão ter casos mais simples e casos mais complexos, à medida que você vai avançando nas funções. Na função afim, não costuma ser mais complexo do que isso aí que eu desenvolvi. Mas na função do segundo grau, na função trigonométrica e na logarítmica, costuma ser um pouquinho mais complicado. Professor? Bom, pode falar. É que geralmente, é porque nesse caso aqui o A ele zerou, já por si só. Mas geralmente não zera nenhum nem outro. A gente tem que inverter uma das equações dos sinais da equação completa, certo? Isso. E aí, quando a gente inverte, fica uma que está com o sinal invertido e outra que está com normal. Aí, um exemplo, eu encontrei o A. Aí, para depois eu quiser encontrar o B, eu posso usar aquela equação que eu inverti. Eu posso usar ela com o sinal invertido ou como ela era antes? Tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz. Porque assim, aqui você inverteu o sinal, na verdade, o que você falou de inverter sinal, na álgebra linear, a gente chama de multiplicar por menos 1. Porque você multiplica por um valor numérico menos 1 todos os termos da equação. Então, isso continua a equação sendo o mesmo valor. Entendeu? Problema não. Ok. Então é isso, galera. Tá aí o passo a passo de como vocês chegam até aqui, ó. F de x igual a menos 3x mais 2. E vamos seguir. Tô travando aqui o tempo todo esse PowerPoint de hoje. Bem, função afim crescente e decrescente, vocês já devem ter mais ou menos a ideia, depende do coeficiente linear. O coeficiente linear, do coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, maior que zero, essa função ela vai ser crescente. Se ele for negativo, menor que zero, né? Essa função vai ser decrescente. Vamos entender isso em termos matemáticos. Tá aí, ó. Quando a gente vai fazer como a gente descobre o coeficiente angular se a gente tem 2 pontos? É fácil. A gente faz a variação dos valores de y dividido pela variação dos valores de x. E aí a gente acha o coeficiente angular. É uma fórmula para se achar o coeficiente angular. A gente não acha o coeficiente linear olhando para o gráfico. Se a gente tiver o gráfico e a gente conseguir ver onde é que esse gráfico corta o eixo y, a gente não consegue determinar o coeficiente linear. O coeficiente angular, a gente também consegue determinar ele só tendo 2 pontos por onde esse gráfico passa. Como que a gente faz? Simples, simples, simples. Vou voltar aqui, ó. Aqui a gente não tem 2 pontos. Menos 2 e 8, 2 e menos 4. Vamos supor que eu queira determinar o coeficiente angular disso aqui. Vou dar uma duplicada aqui no meu PowerPoint. E aqui eu vou apagar aqui porque está duplicado. Isso é uma lembrança, porque isso aqui com certeza vocês sabem, mas a gente tem que lembrar, né? Dou uma apagada aqui no meu quadro. Como é que a gente acha? Ó, eu tenho 2 pontos. Tem como eu achar o coeficiente angular aqui de cara? Tem. Só eu fazer variação de y sobre variação de x. Ah, ensina aí, professor. Vamos lá. Você vai pegar... Como é que a gente acha o coeficiente angular de tendo 2 pontos? Coeficiente angular, e para saber se a função é crescente ou decrescente. Por exemplo, eu tenho 2 pontos.
Aí eu poderia estar perguntando para vocês aqui, galera, em vez de estar perguntando, determine a lei de formação da função afim, cujo gráfico passa pelos pontos menos 2 e 8 e 2 menos 4. Poderia estar perguntando, determine se a função afim é crescente ou decrescente, sendo que ela passa por esses pontos. Aí, para você determinar se uma função é crescente ou decrescente, você tem que analisar o coeficiente angular dela e verificar se o coeficiente angular é maior ou menor que zero. Se for maior que zero, é uma função crescente. Se for menor que zero, é uma função decrescente. Vamos fazer isso, então. Como que a gente acha o coeficiente angular? A igual a delta... Eu vou botar um A aqui para não perder muito tempo abrindo o símbolo. Ou melhor, um D. Delta X dividido por... Ou, desculpa, delta Y dividido por delta X. Delta Y dividido por delta X. Então, aí você faz, ó. Delta Y dividido por delta X vai ser aqui, ó. Quem é delta Y? É a variação de Y. Então, você vai pegar esse ponto menos 2 e 8 e 2 e menos 4, obviamente, e vai verificar a variação dos pontos. Então, você vai pegar e vai fazer menos 4, que é o Y. Você vai pegar e fazer assim, ó. Y2 menos Y1 dividido por x2 menos x1. Ah, professor, mas quem é y2, quem é x1, quem são esses caras aí? Ajuda aí. Beleza, então vamos fazer assim, ó. Você vai dizer quem é. Você vai pegar e vai fazer, olha, eu vou dizer que esse aqui é o primeiro ponto, então isso aqui é x1, y1, então x1 é igual, x1 é igual a menos 2. Y1 é igual a 8. E aqui x2 é igual a 2. x2 é igual a 2. Y2 é igual a menos 4. Pronto. O que você não pode fazer é isso aqui, dizer que x1 é menos 2 e y1 é menos 4. Aí não. Você tem que botar x1 é menos 2 e y1 é menos 8. Ou y1 é 8. x2 é 2 e y2 é menos 4. Ah, professor, e se eu quisesse fazer o contrário, teria algum problema? Não. Daria a mesma coisa. Certo? Então, você pegou, já sabe quem é x1 e quem é x2, quem é y1 e quem é y2, não é isso? Então, vai pegar e substituir aqui nessa fórmula. Ah, professor, é fácil, né? É simples demais. Essa primeira parte dessa disciplina é ensino médio. É vocês lembrando coisas do ensino médio para quando chegar em derivada vocês não terem problema nenhum. Y2 é menos 4. Coloco aqui. É 8. Então vai ficar menos 8. Parênteses. Dividido. Deixa eu abrir um pouquinho a caixa aqui. Por x2 menos x1. x2 é 2, x1 é menos 2. Tá faltando um parêntese aqui. Tá certo, tá certo. É, seria um colchete, né? Mas tudo bem. Podemos botar um outro parêntese aqui para fechar tudo. Quanto é que vai dar isso tudo? Isso vai dar menos 8, menos 4 menos 8 dá menos 12. E dividido por 2 menos menos 2 vai dar 4. O resultado dá menos 3. Correto?
que é o mesmo valor que a gente achou aqui. Então, a gente achou o coeficiente angular aqui, menos 3, através de sistemas de equação para o coeficiente angular. E aqui a gente achou, através de variação de y sobre variação de x, o resultado do coeficiente angular. Tá? A gente achou, então, que A, no final, é igual a menos 3. É uma outra forma de você determinar quem é o A aí, certo? Variação de y sobre variação de x. y2 menos y1, x dividido por x2 menos x1. Menos 4 menos 8, dividido por 2 menos menos 2. Vai dar menos 12 dividido por 4, que dá menos 3. A igual a menos 3. Isso aqui é o coeficiente angular. Aí você responde: a função é decrescente, pois o coeficiente angular é menor do que 0. Show de bola, beleza? Alguma dúvida? Acho que tranquilo até aí, né, galera? Vou deixar aí, é só um exemplo. Vou colocar o título aqui, ó. Determinando o coeficiente angular. Então, para você determinar se a função é crescente ou decrescente, você tem que fazer variação de y sobre variação de x. Maior que 0, função crescente. Menor que 0, função decrescente. Aqui está a representação delas no gráfico, tá? Aqui, decrescente. Aqui, crescente. Isso aqui é o que eu acabei de ensinar para vocês. Assimilem aí, ó. A, o coeficiente angular, você pode achar como variação de y sobre variação de x. Se A é maior que 0, a função é crescente. Se A é menor que 0, a função é decrescente. F de 0 igual a A vai ser igual a B. Isso aqui a gente já sabe também, que é o coeficiente linear, é aonde o gráfico corta o eixo y. Isso aqui é o que está dizendo para mim, ó. Quando x é 0, o meu ponto ele vai ser em cima da ordenada, do eixo das ordenadas, ou seja, do eixo y. Então, quando o meu x é 0, o meu ponto, né, ele vai ser 0B. Então, 0B, então B vai ser onde o gráfico, o eixo y. Sabendo que os pontos de coordenadas 1 e 3 e 2 e 5 pertencem ao gráfico de uma função afim, qual a lei de formação dessa função? De novo aí para vocês fazerem aquela questão você tem os pontos e chega na lei de formação. Só que aqui a gente vai resolver de uma forma diferente. Vai determinar quem é o coeficiente angular, como eu acabei de mostrar que a gente determina, depois pegar esse valor de coeficiente angular e fazer só mais uma equação, e não precisar fazer o sistema de equação, entendeu? Você poderia fazer, professor, e se eu quiser fazer direto o sistema de equação? Poderia, só que cairia no que o colega da gente falou. Vão ter situações onde não vai ser tão fácil quanto foi ali aquele sistema de equação onde caiu 2A mais menos 2A que você corta. Esse caso aqui seria um caso desse. Você teria que multiplicar, aplicar um pouco de sistemas lineares, de álgebra linear. Então, multiplicar por um valor para poder zerar. Multiplicar, sei lá, aqui de cara dá para ver que você ia ter que multiplicar por menos 2. E aí, para isso aqui virar 2 também, e aí você cortar e cortar. Então, nesse caso, você iria para uma resolução mais complexa se você fosse para o sistema linear direto. Aí, como você acabou de aprender como que você acha o coeficiente angular através de variação de y e variação de x, fica mais fácil, porque você acha uma incógnita, aí depois você só vai precisar de mais um ponto para achar o coeficiente linear, que é o que foi feito aqui. Primeiramente, calculamos as diferenças ΔY e ΔX e o coeficiente angular A. Então, quem é ΔY? F de x2 menos F de x1. Quem é F de x2? 5. Quem é F de x1? 3. Aconselho vocês a escrever isso no caderno bonitinho. Se quiser botar F de x1 e F de x2, pode colocar. Se quiser colocar y2 e y1, pode colocar. É a mesma coisa. Então, você fez a variação de y, que é 5 menos 3, que dá 2. Muita gente faz isso de cabeça, viu, gente? É comum, quando você pega o macete da coisa,
Você olha aqui para esses dois pontos e já sabe quem é o coeficiente angular. Porque você pega aqui 5 menos 3, 2. Dividido por 2 menos 1, que é 1, vai dar 2. Então, o coeficiente angular é 2. Então, você já faz isso de cabeça. Mas aqui está o cálculo expressando como você faz. Então, você faz ΔY, acha que é 2. Faz ΔX, que vai ser 2 menos 1, vai dar 1. E aí você pega e divide um pelo outro. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 dá 2. Achou o coeficiente angular? O que você faz agora? Pega qualquer um desses pontos aqui, de preferência o menor, substitui na lei de formação e acha o valor, como está aqui, ó. Substituindo f de x igual a 2x mais b. Por que aqui já aparece o 2? Porque eu já descobri quem é o coeficiente angular. Aqui era a, né? Mas eu já descobri quem é a, então eu já substituo. No lugar de a eu coloco 2. Então fica f de x igual a 2x mais b. E além disso, a gente também sabe que f de 1 é igual a 3, ou seja, eu estou usando esse ponto aqui, ó. Quando x é 1, y é 3. Então, quando x é 1, quem é o valor de f de 1? 3. Aí você substitui. Você pega e faz 2 vezes, quem é x? 1. 2 vezes 1, 2. Mais b igual a 3, que é y. Então, fica 2 vezes 1 mais b igual a 3. Vai ficar 2 vezes 1 dá 2. B vai ficar 2 mais b igual a 3. Aí você vai passar esse 2, ó, para cá, para o outro lado, fica b igual a 3 menos 2. b igual a 3 menos 2 dá b igual a 1. Então, portanto, a lei de formação da função é f de x igual a 2x mais 1. 2 coeficiente angular, 1 o coeficiente linear. Então, não precisamos aí fazer, nesse caso, o sistema de equação, porque a gente aprendeu a calcular o coeficiente angular através de variação de y sobre variação de x. Aí depois você pegou mais um ponto, jogou na equação, na lei de formação, que já tinha o valor do coeficiente angular, e achou tranquilamente o valor de b. Dúvidas? Podemos seguir, galera? Por mim, pode seguir, professor. Sim, sim. Vamos seguir. Aí a gente tem também, né? Volte ao exemplo da figura 1.10, agora com vocês, e determine a lei de formação da função f utilizando as igualdades a igual a ΔY sobre ΔX e b igual a f de 0. Vamos fazer de cabeça essa daí rapidinho e vamos determinar aí, ó, sem precisar fazer cálculo. Eu quero que vocês façam na cabeça. Porque são cálculos simples, gente. A gente tem que se preocupar em coisas mais complexas dentro da engenharia. Essas coisinhas aí são bobas demais, a gente tem que processar isso de forma mais rápida. Vamos fazer então aí rapidão aí, ó. O A é rápido, a gente faz variação de y sobre variação de x, não é isso? Me ajuda então, eu posso pegar aqui qualquer coisa, né? Vamos lá. Eu tenho esse ponto e esse ponto. Posso utilizar esses dois pontos? Posso. Então, esse ponto e esse ponto. Então, eu vou fazer variação de y. 5 menos 3. 5 menos 3. Tá? Dividido por variação de x. Fica com variação de x, galera. Peguei 5 e 3, né? Aí vai ficar 5 menos 3. E aqui eu peguei menos 2 menos menos 1. Então vai ficar menos 2 menos menos 1. Então o valor de A é quanto? Rapidão que a gente fez aí, ó. O valor de A vai ser igual a 5 menos 3, 2. Dividido por menos 2 mais 1, né? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, vai ficar 2 dividido por menos 1, que dá menos 2. Simples e fácil. Certo? Então, o coeficiente angular é menos 2. E o coeficiente linear, quem é? Alguém fala aí, por favor. O coeficiente linear é 1, porque é onde o gráfico corta o eixo Y. É bem aqui onde ele corta o eixo Y, ó. Então, é 1. Perfeito. Lei de formação, em menos de 1 minuto. Poderia até ter sido mais rápido. Menos 2x mais 1. Difícil isso? Ridículo, né? Então, é algo que a gente tem que começar a processar de forma natural. Olhar aqui para o gráfico, não, o coeficiente angular esse aqui é tal.
Não, já deu para ver. Pronto. Fácil de entender qual é o coeficiente angular aí. Poderia ter pego qualquer outro ponto aqui. Poderia ter pego esse aqui, ou esse. Peguei esse. Mais fácil da gente resolver. Show de bola. Ângulo associado a uma função afim. O ângulo é importante, galera, da função afim. Sabe por quê? Porque o ângulo é uma outra forma de você determinar o coeficiente angular. Toda reta ela vai ter um ângulo. Ó. Essa reta aqui, ela faz um determinado ângulo com a abscissa, que é o eixo x. Então, ela faz um determinado ângulo. Se eu aplicar a tangente desse ângulo, eu acho quem? O coeficiente angular. Certo? Então, o coeficiente angular, além de poder ser achado através de ΔY sobre ΔX, ele também pode ser achado através da tangente desse ângulo. Tá? Detalhe importante. Se a tangente, se o ângulo for, isso dá para ver, né? Se o ângulo for maior do que 90 graus, significa que esse A é negativo. Se o ângulo for menor do que 90 graus, isso em relação a x, né? Essa função é positiva. Perceba que esse ângulo beta aqui, ó, ele é maior que 90 graus. Tá na cara. Então a função é negativa. Ela é decrescente. E aqui, esse ângulo é menor que 90 graus, obviamente. Então, essa função é crescente. Aí vem a pergunta. E se o ângulo for igual a 90 graus, essa função é o quê? Nula. Perfeito. Nula. O A é zero, né? Porque tangente de 90 graus é zero, certo? Então, o A vai ser zero. Então, não é que a função seja nula, a função não vai ser do primeiro grau. Então, ou seja, eu não posso, numa função do primeiro grau, ter um gráfico assim, uma reta assim, ó. Isso não é função do primeiro grau, uma reta que seja perpendicular ao eixo. Não existe. Na verdade, não é nem função isso, é uma relação. Então, não existe isso, beleza? Não tem como. Então tá aí, ó, o que eu acabei de falar. Só vou ler aqui rapidinho. Quando o gráfico é de uma função afim, há apenas duas possibilidades para o ângulo θ formado com a horizontal. 0 grau menor que θ menor que 90 graus, que foi o que eu falei, que é quando o nosso ângulo θ ele está entre esses valores, ele vai ser positivo, a função, ou 90 graus menor que θ menor que 180 graus. Nesse caso aqui, então, ela seria decrescente, negativo. Se θ é igual a 0 grau, ou seja, se o gráfico for horizontal, a função é denominada constante, e sua lei de formação é f de x igual a b. Beleza? Onde b, aqui é pertence a r. Se θ é igual a 90 graus, ou seja, se o gráfico for vertical, não se trata de uma função, mas de uma relação, que eu acabei de falar para vocês. Então, voltando lá, se eu tenho esse tipo de gráfico, um gráfico que corta assim, ó, na vertical, isso não é uma função, é uma relação, tá? Se o gráfico for assim, eu tenho uma função constante, tá bom? Tem uma função constante. E é basicamente isso. Então, o ângulo é importante na função do primeiro grau, na função afim. Ele vai me determinar se o meu coeficiente angular é positivo ou negativo. Bem, aí chegamos finalmente na questão do zero e sinal de uma função afim. Simples, né? Quando a gente chama de raiz de uma função, é o zero de uma função, é a mesma coisa. Raiz e zero de uma função é a mesma coisa. Qual é o conceito? A raiz de uma função ou o zero de uma função é aonde o gráfico corta o eixo x. No coeficiente linear, a gente consegue identificar ele determinando aonde o gráfico corta o eixo y. Já a raiz de uma função, se a gente estiver analisando um gráfico, a gente consegue identificar ela determinando aonde o gráfico passa no eixo x. Beleza? E como é que a gente acha o zero de uma função? Se o gráfico está passando aqui nesse ponto no eixo x, significa que esse ponto aqui é um ponto x que eu ainda não conheço, mas o ponto y eu conheço. Desculpa, mas a coordenada y eu conheço. Aqui a coordenada x é x, mas e a coordenada y é quanto? 0. Perfeito. Então, y é igual a 0, como está aqui.
Então, f de x é igual a zero, aí você acha x. Então, é simplesmente você pegar f de x aqui e substituir e colocar zero. No lugar de f de x tudo, você bota zero. Aí vai ficar 0 igual a x mais b. Ou ax mais b igual a zero. Então, aquele negócio, professor, isso aí eu lembro, você está repetindo. Não, é porque tem gente que está há muito tempo e não lembra como é que faz a raiz de uma função. É você igualar a zero essa função, tá? Zero de uma função é o valor x0, tal que f de x0 é igual a zero. Então, tá aí, ó, dada uma função f de x igual a 5x menos 10, determine o zero, ou a raiz. Então, eu vou pegar no lugar de f de x e colocar zero. Dá até para fazer de cabeça. Já sei aqui que vai ser um valor 2, né? Olha lá. Resolução. Lembre-se que o zero da função é um valor x0, tal que f de x0 igual a zero. Além disso, se a função é crescente, f de x maior que zero para x maior que x0, e f de x menor que zero para x menor que x0, aplicando esse conceito, temos. Ele simplesmente vai dizer que 5x menos 10 igual a zero, passa o 10 para lá, que era negativo, ficou positivo, passa esse 5 que está multiplicando com x para cá, dividindo, vai ficar x igual a 10 dividido por 5, que é 2. Logo, 2 é o zero de f de x. Tão simples quanto parece. Resumindo, é só você igualar a função a zero. Isso aqui vai ficar igual a zero. E aí você resolve como se fosse uma equação normal. Dúvidas de raiz de uma função? Acredito que não, né? Não. Não. De boaça. Então, galera, essa é a nossa primeira aula. O Faça Valer a Pena, ridículo aí também, muito simples. Naquele mesmo esquema que eu passei no início da aula, tá? Fazer os Faças Valer a Pena. Já falei para vocês que minha sugestão é que vocês façam a cada final da aula, mas não me mandem, faça e vai guardando, faz e vai guardando. Se tiver alguma dificuldade, me fala. Quais são as dificuldades que podem aparecer? Você fez lá e não achou o resultado nas alternativas. Ou você não conseguiu entender o enunciado. Então, você vai pegar e na próxima aula, no final da aula, eu vou sempre dar um tempinho, 10, 15 minutos, para quem tiver alguma coisa se pronunciar e a gente trabalhar junto, para a gente construir esse conhecimento junto dentro dessa disciplina. É uma disciplina desafiadora, por quê? Porque se trata de cálculo, e é difícil você ensinar cálculo de forma remota. Isso aí está claro para vocês, isso é óbvio. Então, eu vou tentar todos os recursos, como eu fiz aqui, utilizando caixa de texto, fazendo os cálculos aqui de forma tranquila. Quando chegar lá na parte de derivada, eu vou baixar um Mathtype, para a gente poder ter uma planilha de símbolos e tudo direitinho, para a gente poder fazer os cálculos com os símbolos todos matemáticos certinho, tá? É se desafiar, é um desafio para o professor, assim como é um desafio para vocês. Mas eu espero que vocês consigam entender. E se não estiver entendendo alguma parte, só é falar que a gente vai tentar, se aquele método, se aquela explicação daquela forma eu não conseguir fazer com que você entenda, eu vou tentar fazer de uma outra forma, mas também com o comprometimento de vocês, que vocês vão estar estudando, tá? A disciplina. Então, por hoje é só, agradeço. Oi, pode falar. Rapidinho, só na atividade lá para tirar o print. Olha lá. Eu vou mandar isso aí no grupo, tá? Tranquilo, então. Não esqueça do link também do grupo. Vou mandar o link do grupo também aí nos nossos grupos. E aí vocês compartilham aí com todos os colegas de vocês. Então é isso. Pode falar. Tem como só voltar na segunda questão rapidinho? Obrigado. Professor? Oi? Eu acho que, não sei se é só no meu AVA, mas acho que ele deu uma mudada na questão do livro, como ele tá aparecendo. Não tá sendo mais tão completo como tava sendo antes, eu acho. Tá como? Tipo, são várias imagens, você vai descendo e são pequenos textos que vão aparecendo no decorrer. Eu fui estudar a soma de vetores ontem e não era mais aquele livro completo que tinha essas atividades que eu tô mostrando que passa a valer a pena, uma semile. Aquele livro mesmo, entendeu? Entendi, o livro didático que você está falando, né? Eu vou verificar isso do livro didático. Eu fiquei de verificar, enviei o livro didático para vocês de física. Não enviei para vocês, não enviei para o pessoal do noturno. Mas eu envio agora para o pessoal do matutino.
Aí já resolve o seu problema aí, para não ficar esperando, mas de qualquer forma eu vou verificar isso aí. Tá bom? Ok, obrigado. Nada. O link do grupo de cálculo no grupo de física também, que a maioria aqui está pegando física e cálculo, não é isso? Sim. Sim. Sim, professor. E aí a gente vai ajeitando as coisas, viu, gente? Peço também um pouco de. Eu sei que é redundante isso aí sempre, tudo sempre pede paciência e tal, mas estou pedindo paciência comigo, no caso, porque eu não tenho nenhum tipo de culpa com questões de portal, de sistema. O que está dentro das minhas possibilidades eu tento fazer. No geral, tenta passar essa semana aí e na próxima semana, com certeza, eu vou estar ali no pé de quem são os responsáveis para que a gente não repita o que aconteceu nos semestres passados, que foi tão desgastante para você quanto para o coordenador também. É muito desgastante. Tá bom? Valeu, até a próxima aula e bons estudos para vocês. Valeu, galera. Valeu, professor. Valeu, professor. Ô, professor.